Olá, contistas, aqui quem fala é o Ake-san. Mais uma vez eu sou o anfitrião para o novo episódio, que é feito com muito esmero e com muito carinho por todos nós. Deixa o joinha ou o coraçãozinho se você gostar do conteúdo, compartilhe com aquele seu amigo ou sua amiga que você acha que vai gostar também. Se você gostou, considere se inscrever no nosso canal, nos ouvir na Aurelo e dar uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Eu deixei tudo explicadinho na descrição. Forte abraço! Tchau, antes de perceber se você está adormecendo ou não, você, na verdade, não saberia nem diferenciar se você divagou, se você estava num devaneio ou se você transcendeu, né, com a meditação no nível de consciência. O que acontece é que você estava olhando para o campo e observando a falta de movimento e o barulho da natureza, e todo aquele momento te trouxe uma paz muito grande, e você se encontrou de novo com essa paz dentro da tua cabeça, os teus pensamentos. O equilíbrio é dizer que o bem e o mal existem, inclusive dentro de uma mesma pessoa. E você não duvidava do bem do Azeran, e esses pensamentos eles foram coadunando, eles se ajuntaram numa grande reflexão sobre o equilíbrio dos espíritos. E aí é como se você de repente parasse de enxergar a tua volta e relaxando o seu corpo, relaxando, você estivesse em outro momento. E você acorda percebendo que tinha adormecido. A luz do sol batendo na sua cara, quase já aquecendo o seu corpo. A fogueira apagada. Todos bem e ainda dormindo. Digno dizer que Shao está pingando em suor, com o seu corpo trêmulo, arrepiado da cabeça aos pés, olhando para ver se suas mãos estavam cheias de sangue, do sangue de seu companheiro que estava ali presente. Nesse momento você escutou: eu vi esse evento. E a palavra ecoou: esse evento, 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 evento. Ele fecha as mãos, respira fundo. Existe outro caminho. Bem baixo, só para ele. Existe outro caminho. Tentando se acalmar, tentando encontrar uma maneira de não trazer guerra, de não batalhar, de não guerrear contra seus companheiros, contra seu companheiro. Talvez isso tenha sido um presságio de suas palavras, talvez uma coisa de sua cabeça, pelo fato de ter sido tão duro com Azeran. Ele talvez tenha errado também de ter criticado ele. Ele se levanta, arruma o seu manto, segura no colar como uma lembrança do seu monastério, vai até Azeran, coloca a mão no seu peito e diz: está na hora de acordar, Duque Azeran. Duque Azeran nem havia sonhado aquela noite. Você desperta com o toque de Shao, um toque gentil. Em tempo de que eu diga que sua ação é livre e os outros vão acordando ao escutar a voz também, mas não se antes problematizar, Shao, de que um pensamento te acompanhou. Lá no fundo, ele falou baixo na tua cabeça, mas ele disse: talvez seja porque eu fui duro com ele, mas este sonho tinha uma característica tão viva, mas tão viva que os estudos oníricos diriam que talvez você tenha transcendido e não tenha sido só um sonho. Mas você jogou essa ideia de lado por enquanto. Vocês despertam e o que fazem? Eu abro os olhos assim, um pouco cansado. Deseja que troquemos os turnos? É isso, Shao? Já amanheceu. Eu esfrego os olhos assim, olho. É verdade, você ficou lá a noite toda. Eu vou me levantando. Você está suado, senhor Shao? A noite foi um pouco conturbada. Entendo.
conturbado são as horas desde aquele evento. Eu me levanto, eu arrumo meio que minha roupa assim, dou aquela nas costas, porque, putz, primeira vez durmo num chão, sem um colchão macio. Mas me levanto e já fico de pé. Eu vou ouvindo os dois conversando e vou despertando também devagar. E primeiro eu me sento, esfrego os olhos, vejo a conversa dos dois, acho que é tempo de o Shao dizer que a noite foi conturbada, mas só observo enquanto eu me levanto. Queen roncava pelo visto. Eu era o que mais precisava dormir, pô, então vou passar esse turno aí. Deixa eu perguntar, por acaso os Yordles aqui vão ter alguma característica tipo élfica, cenário? Não, pô. Todo mundo dorme 8 horas. Todo mundo, a menos que você seja um Vastaia com uma característica muito especial. Ah, entendi. Mas no caso, inclusive, bom, vocês vão ter outro dilema pra lidar mais pra frente, que é os Yordles não são comuns no mundo, né? E a galera geralmente quer vender Yordles, fazer um tráfico de Yordles. São criaturas mágicas muito raras, né? É verdade, mas os Yordles têm uma característica que é que eles não podem me reconhecer de prima. Você lembra disso? Lembro? Quem te disse que eu vou usar isso? Ah, não? Não vou? Entendi. Eu vou até o Gin. Eu vejo se ele tá curado completamente. Sim. Aparentemente ele só precisava descansar mesmo, porque o ferimento dele deu uma leve... na casquinha de nada, mas é o suficiente pra você ver que ele vai ficar bem. Eu toco nele. Pequena Gwen, devemos seguir viagem. Nada, só tocar nele nada, não acordou não. Eu balanço. Ainda não acordou não. Que isso, mano? O cara tem sono pesado. Ele é pequeno? Ele é bem pequeno. Eu coloco ele nas minhas costas. Ele precisa descansar. Ele tem 60 centímetros. Eu coloco ele nas minhas costas com uma mochilinha, saca? Cara, ele tá roncando nas suas costas, cara. Babando tudo. Tudo bem. Que isso, mano? O que tá acontecendo aqui? E eu deixo ele nas costas enquanto eu vou seguindo o caminho. Teu personagem precisa dormir, cara. Tá bom. Tá, depois dali 1 hora mais ou menos ele acorda. Vamos lá. O cara quer agir, quer jogar. Para de me trollar, caralho. Ô, Gwen, você vai falar alguma coisa? Senão eu vou seguir aqui. A última interação é ele... Shao, eu já acordei, Shao. Obrigado, pode me deixar no chão. Eu pego ele e coloco ele no chão. Espero que esteja bem pequeno. Eu estou, obrigado, e aqui. Aí eu fico mexendo, tipo, na bolsinha, sei lá, mochila, no saco de viagem, enfim. E retiro a porção de comida que eu tinha guardado pra ele. Oh, que fofinho. Eu pego a porção de comida, tiro um pedaço, uma parte, entrego pra ele. Eu só preciso disso. E como? Bom apetite. Já quero um bichinho de pelúcia, né? Um mini Yoda do... Mini Yoda. Um chaveirinho do Gwen. Riot Games, dá um alô aqui pra gente. Faz o nosso mini Yoda. Faz o mini Gwen. Boa. Eu tô na vergonha alheia. Vamos lá. Vocês vão fazer mais alguma coisa? Seguir viagem? E aí? Seguir, né? Dia é longo. Seguir. Aqui é fast forward, vamos lá. Beleza, vocês continuam andando. E o próximo dia ele termina dando a volta no morro, né? Já descendo ali o morro, daria mais algumas 4 horas de viagem à cidade de Merula. Vocês passam, né, no meio desse morro, entre este campo aberto, na verdade, e esse trajeto de dar a volta, vocês percebem as fazendas. Então tem muita plantação, vocês veem muitas sementes, né? E algumas pessoas trabalhando, algumas das pessoas que talvez, né, pela sua simplicidade, nem tenham sabido do que aconteceu em Pon, ou simplesmente não estão tomando nenhum partido sobre isso, não se mobilizaram dessa forma. O que vocês conseguem ver é que a cidade estava exatamente igual à última vez, né, que vocês passaram ali. O que talvez indique alguma coisa. Não existe nenhum rastro de não mudança. passou por aqui. Vocês já começa a anoitecer quando vocês percebem que ainda falta mais ou menos umas 4 horas. E vocês têm que lembrar que vocês estão andando com uma criatura de 60 centímetros. Ele já está bem cansadão. Apesar do treinamento dele, ele está acompanhando o passo de vocês até agora. E sim, foi um pouco além do que ele podia ir. Vocês vão ainda assim insistir, esticar esses últimos passos? Vão parar? Sei lá, tipo 20 passos atrás, assim, arfante. Eu me sinto bem. Eu olho pra ele. Não há necessidade de se esforçar, Gwen. Estamos tão próximos.
Eu me aproximo do Green, chamo ele como se ele fosse criança pro colo, sabe? Somos uma equipe, Green. A gente precisa chegar ao nosso objetivo. Eu levanto a mãozinha assim, né? Tipo, em sinal de tudo bem. E digo, eu vou conseguir, pessoal. Não precisam se incomodar. Você acha, Gwyn, que pode ser que eles estejam fazendo isso com você? Porque eles não acreditam no teu potencial, né? O mensageiro já tá Mas cansado. apesar disso, eu digo e vou andando na direção dela. E subo. É isso. Entregou a paçoca. Com licença, eu lamento muito estar atrasando vocês. Eu pego e continuo. Eu fico só olhando. Ele fica só olhando, tipo, e quem vai me carregar, né? Vocês esqueceram que eu sou Duque nessa porra. Esse colinho era meu. Vocês vão insistir nessas próximas 4 horas, porque já Sim. anoiteceu. Sim. Calculando aí que vocês vão chegar bem tarde da noite. Não, eu só ia dizer que eu tô falando pelas pernas da Ellie, né? Sim, vamos continuar, com certeza. Você falou que a gente tava passando pelas fazendas, né? Sim. Eu ia te perguntar qual que é a fama da família Longstein por essas bandas aqui, até onde eles eram conhecidos e tal. Vocês são os nobres mais próximos do reino principal. E o rei coloca a família de vocês no vilarejo de Con, porque o vilarejo de Con era uma cidade muito próspera. Vocês tinham uma ótima relação, ou têm, né? Uma ótima relação com o reino e, portanto, com as cidades próximas. E Merula, a cidade de Merula, está entre o vilarejo de Con e o reino. Só contextualizando historicamente, Noxus ainda não existe. Então existem protótipos de Noxus por diversas partes do território onde Noxus existirá. Eu olho para eles, meus pais. A gente tinha alguma influência em todo esse território. É o caso de pedirmos abrigo em alguma dessas fazendas e eu olho pro Gwyn. Eu fico calado, tô de boa. Azeran, você escuta o chamado das runas. E ele parece, inclusive, vir além da cidade de Merula. Parece que é alguém te chamando ali no sopé da montanha. Ali próximo, mas quando você olha, seus olhos nada encontram. Então parece que é um pouco mais à frente. Quando você observa, ainda não encontra ninguém. Parece que a voz vai se distanciando e te puxando para alguma coisa, assim que você sente. Dessa vez ela diz: venha, maldito, venha para a sua condenação. Desgraçada! Eu é que te destruirei! De repente, Azeran fala sozinho, ele tava falando de boa até baixo com vocês, e aí ele parece completamente Eu raivoso. olho pro Lorde Azeran, pros outros. Duque, você tá falando com quem? Com a minha maldição. Mas eu dizia sobre o abrigo, o que acham? Acredito que se descansarmos, estaremos mais dispostos para o que está por vir. Gwyn, suas pernas doem, queimam e te dão uma sensação terrível de que você andou bastante. Elas parecem, ao mesmo tempo que pesadas e não responder aos teus comandos, elas estão completamente leves, como se elas não fizessem parte do seu corpo. Estão andando bastante. Mas você percebe que depois da ação do Duque, os espíritos ficaram perturbados e alvoroçados. Tem algum sinal extra ou eu só, tipo, sentindo o ambiente assim? Você escuta os espíritos sussurrarem, falarem coisas das quais você não compreende, porque eles falam... ele passaria a sua percepção passiva, né? Você não conseguiria entender, mas você sabe que eles estão falando alguma coisa. Mas, repentinamente, encontra ali um silêncio, como se alguma coisa tivesse acontecido e colocado uma ordem. Eis que você escuta um espírito falar. Este fala com uma voz diferente dos outros. Quase que como se ele recuperasse equilíbrio em você. Parecia um mais poderoso. Disse o seguinte: o caminho até as pedras é sinuoso. Seja o farol de luz e não deixe que a tocha da esperança se apague. Tá, eu vou fazer uma ação. Então, eu tava pra cochichar perto do ouvido da Ellie, quando eu tomei o susto, né, com a atitude do Duque Azeran,
com esse tipo grito, né? Com esse momento de raiva que ele expressou. E como instantaneamente os espíritos começaram a mostrar essa mudança também, né? Essa perturbação no equilíbrio, eu vou expressar isso para todo mundo. Pessoal, os espíritos aqui, eu voltei a ouvi-los, eles voltaram a ficar perturbados. Devemos nos manter firmes no nosso caminho, é o que um deles me disse. Então, seguiremos o caminho. Não é mesmo, Duque? O que eu faço é seguir o caminho. Espero que estejamos seguindo o caminho certo do que Azeran. E eu continuo andando. O Shao tem muito algo contra a Zera, né, cara? Cara, Tem, cara, tem. Pessoal, a nível pessoal. Para as fazendas ou para a cidade? Estiver mais próximo, imagino, né? O que tá mais próximo ali? As fazendas estão só descendo ali o lugar onde vocês estão. Agora a cidade tá mais à frente. 4 horas de viagem. 4 horas andando. Mas é até a cidade. Isso é até a cidade. Ah, tá. Vamos pra fazenda. E eu vou caminhando na frente. Não tarda, demora ali 15 minutos para que vocês cheguem até uma das fazendas. Eu só preciso de uma interação aí com o Duque. E aí, Duque, de que jeito você vai fazer o que você tem que fazer? Do único jeito possível. Tem uma porteira? Como que é aberto? Não, tem um caseiro lá, né? Uma porteira. Antes de chegar no caseiro não tem uma porteira? É aberto assim, aí tem... Ele tá então, totalmente aberto. São vários campos, entendeu? Certo. E aí tem a única casa que você vê, não tem um celeiro ali com alguns animais. Tá abertão mesmo tudo. Inclusive aí tem um cara sentado numa cadeira ali, mais ou menos uma cadeira de balanço. E ele tá com algum tipo de instrumento que sai um som meio falho na mão. E essa é a diversão da vida dele quando ele não tá trabalhando. Vou me aproximando e ergo a mão, né, cumprimentando. Ele simplesmente estava relaxadão, ele ajeita a postura dele, levanta, vê os seus trajes diferentes. E aí ele faz um sinal com a cabeça, assim, como se ele tentasse, meio nervoso, saber a forma certa de falar contigo. Então eu já interrompo. Boa noite, meu senhor, me desculpe invadir sua propriedade. Reconhece o brasão? E eu mostro o anel. Ele olha, coça pra caramba a cabeça. Sei que é de gente que tem ouro, né? Não sei. É amigo da Merula? Eu faço um cumprimento. Meu nome é Azeran Longstein, filho de Adras e Esper Longstein. Chegou ao vosso conhecimento o destino trágico da cidade de Kon? Aqui do lado? A cidade aqui do lado? Sim, senhor, a cidade aqui do lado. O que aconteceu lá? Não sei, não tô sabendo nada, ninguém me falando, não. A cidade foi dizimada ontem. Aí você vê que, tipo, ele passa a mão na cara, assim, incrédulo. E o pessoal, e todo mundo lá, eu tenho família lá. Sinto muito ser o arauto de notícias tão ruins, mas poucas pessoas sobreviveram e aqueles que sobreviveram estão aqui à sua frente, senhor. Ele deixou o instrumento dele cair no chão, fez um barulho mais dissonante ainda. E aí você vê que o cara ficou pesaroso, assim. Você vê na expressão dele a tristeza dele, mais do que você esperaria de outras pessoas no futuro quando você fosse falar sobre isso para muitos. Você vê ali o real pesar do cara. Eu ponho a mão no ombro dele. Quem eram seus familiares, meu senhor? Nob, primo meu, casou com a Mera. Aí você até lembra desses caras. Eles eram os caras do comércio, assim. Eles vendiam peixe lá na sua cidade. Sempre estavam mandando, eles faziam a pesca e o melhor peixe eles mandavam pro Duque. E o Duque, a Adras, passava lá, cumprimentava esses caras pegando na mão deles. E aí você vê que ele ficou triste, assim, cabisbaixo, ele não sabe como fazer. Aí você vê que ele junta as duas mãos no peito e fica esfregando uma mão na outra, assim.
Ele, assim, a boca tremendo, assim, dando uma leve tremidinha, assim. Ele já puxando o nariz, completamente sem jeito. Seus familiares alimentaram a minha família e o vilarejo de Com. E por isso eu o cumprimento também e faço reverência para ele. Meu pai, sempre que podia, ia ao encontro de seus primos e cumprimentava-os, pegando em sua mão, colocando-se no mesmo lugar que eles. E aí eu estico a mão para o senhor. Você que é o então Duque, isso é sugestivo pra qualquer pessoa. Estica a mão pro cara ali que tá num momento emocionante, assim. Você vê que ele primeiro fica esfregando a mão dele, e quando ele vê, você vê que tipo, ele tenta até limpar a mão dele como se ele estivesse sujo. Limpa a mão, limpa as costas da mão na calça. E aí ele abaixa a cabeça, pega na sua mão assim, aperta bem forte. Ele diz: se o Nobre serviu comida pro Duque, eu vou servir comida pro Duque também. Pra mostrar que minha família é gente boa, é gente do bem. E aí você vê que ele aponta pra dentro da casa dele, a esposa dele já vem também. Já como se ela estivesse ouvindo de trás da porta. Ela já vem já chorando, Nobre. E aí ele abraça ela, os dois ali. O cara acolhe a esposa dele. Dura 2 minutos e ele entra, Duque. Eu fecho a mão e coloco no peito e digo: isso nunca será esquecido. E aí eu olho para os outros e só aceno com a cabeça. E vou entrando. E eu tô pesarosíssimo por conta dessa cena. Tô bem triste mesmo. E me pergunto em pensamento: será que eu devo falar pra eles que a culpa disso tudo é minha? Aí eu dou uma apertada mais forte assim na ele. Eu olho pro Green, pergunto perto dele: tá tudo bem? Sim. Vamos. Eu sigo adiante. Antes de entrar como último, Shao, ele se ajoelha na frente da porta, coloca sua testa no chão, agradece e entra. Esta noite farta, de jantar farto, vocês têm a oportunidade de comer alguns legumes, como há algum tempo não comiam. É servido um ensopado com um pedaço generoso de pão para cada um de vocês. E não demora muito para que eles, gente simples, já não estivessem mais falando de desgraça nem nada do tipo, mas comessem em silêncio. E o filho deles, uma criancinha que de nada entendia, também jantasse em silêncio, mas já não mais em lágrimas. E a menos que vocês vão falar alguma coisa diretamente com ele, ele separa lá num quarto 3 camas no chão, mas com um monte de palha bem colocadinha, e uma pra moça. Ele separa no quarto da criança dele. Afinal de contas, era uma fazenda, não era tão pequena a casa assim. Ele era um comerciante de legumes, né? Ele era fazendeiro, ele vendia legumes. Então ele não estava... ele estava pronto para receber, né, alguém, mas não do porte de um duque. E várias vezes ele se desculpa pela simplicidade deles, mas vocês percebem que ele está fazendo o melhor que ele pode. Agradeço a sua hospitalidade, meu caro companheiro. Marco, meu nome. Prazer, Marco. Me chamo Shao. Só fez que sim com a cabeça. Cada vez que ele se desculpa pela simplicidade, eu o agradeço pela acolhida. Vou fazer uma pergunta aleatória que me ocorreu aqui. A gente conhece eu saberia dizer como é a aparência da Lau? Ou só ele sabe? Você nunca viu a Laux. A Zeiran nunca viu a Laux. Os outros 2 já viram a Laux. Beleza. Assim que eu como, eu vou pro quarto repousar. É 2. Vocês vão fazer alguma coisa ou só dormir, né? Dormi. Sim, dormir. Esta noite, diferente da última e de algumas das próximas que vocês vão ter, foi uma noite de sono tranquilo, onde vocês conseguiram repousar bastante. E ele permitiu que vocês dormissem até que acordassem naturalmente. Parece que aquele dia nem o barulho dos animais acabou incomodando vocês. Quando vocês foram acordando, e aí sim, uns aos outros, vocês viram que ele trouxe leite
E mais uma vez, alguns pães ali. Vocês tomam um café e ele parte pro trabalho dele. O desjejum, no caso, né? O café não necessariamente. Vocês tomam o desjejum e ele parte pro trabalho dele e deixa vocês, se quisessem, ficar pro almoço. O que vocês fazem? Eu olho para todos. Acho bom continuarmos o nosso caminho. Eu estou pronto. Me recuperado. Precisamos mesmo ir, mas antes eu tenho uma questão para o Duque. E vamos seguir juntos nessa jornada? Acho que é importante que confiemos uns nos outros. Você disse antes de chegarmos aqui que destruiria algo e que isso é sua maldição. O que seria isso? Desculpe, eu imaginei que estivesse claro para todos que no primeiro momento em que tocar uma runa, eu a destruirei. Minha maldição é ouvi-la, mas é o meu dom também, porque ela me guia e ela me chama para a sua própria destruição, para o seu próprio fim. Duque, acredita mesmo que teria poder o suficiente para destruir uma runa e não sucumbir ao seu poder? O sábio já esteve em contato com uma runa? Sou um pesquisador. Mas já esteve sim. Com a própria chama eterna. E sim, estive em contato com uma runa. E sucumbiu? É difícil de dizer qual a sua amplitude de poder. É tão grandioso, é tão potente, é tão único, que se eu dissesse que não sucumbi àquele deslumbre, seria uma mentira. Talvez eu nem tivesse percebido o que tinha acontecido à minha volta. Entendo o que a raiva pode fazer com uma pessoa. Tive uma vida antes de ser monge, mas entendo que a raiva pode ser o gatilho o suficiente para que você seja corrompido, caro Azeran, para que o poder tome conta do seu corpo, para que se perca na escuridão, em tudo aquilo que pode ser ruim. A única coisa... Azeran, enquanto você vai falando, faz aquele teste de dilema pra mim. Agora vai ter um nível de dificuldade, porque você não resistiu da última vez. Então você vai escolher tirar 12, na verdade 13 ou mais, ou 7 ou menos. Tá bom, então eu vou pra 7 ou menos. Então roda lá a pelota e me avisa do resultado. 7. Caramba. Cara bom. Ó, passa pela tua cabeça quando ele diz: eu entendo que ele não entende porque ele não perdeu. Con foi dizimada na nossa frente. Sua família feliz, seu reinado próspero, era exemplo de paz, você vivia bem, estava estudando, a sua cidade era... todo mundo era bem tratado, o cara administrava as riquezas, dividia e pensava nos pobres, e de repente aquilo explodiu. Ele não entende, este sábio, ele não entende. Pode seguir, mas você segurou. Senhor sábio, eu não acho que o senhor entenda. E não me leve a mal aqui, longe de mim querer ser rancoroso ou descontar toda a raiva que eu sinto no senhor, por mais que eu tenha vontade de fazê-lo nesse momento. Mas não acho que o senhor entenda. Não acho que o senhor entenda o que é ver o seu povo dizimado. Não acho que o senhor entenda a dor de perder todas as pessoas do seu círculo social. Pessoas que você andava na rua e cumprimentava, pessoas de quem você comprava, pessoas a quem você protegia e pessoas a quem você iria proteger. Porque estamos falando do vilarejo de Con, pacífico, um exemplo para todo o reino. E não estou dizendo que o senhor não saiba o que é sofrer.
mas estou dizendo e estou afirmando que esse sofrimento o senhor não carrega. Então, por favor, não paute os meus sentimentos no que o senhor conhece de vida, no que o senhor leu nos livros. A única coisa que me move, a única coisa que me faz levantar daquele maldito chão duro e gelado é o ódio que eu tenho. É a minha missão, que é destruir aquelas malditas runas. É para isso que eu vivo. Para mais nada. Uma sessão inteira sem treta entre o Azeran e o Shao não é uma sessão. E eu gosto. Eu sou com a pipoca aqui porque eu semei a discórdia. É verdade. Quando ele fala isso, eu olho para as minhas mãos e como se eu estivesse vendo minhas mãos sujas de sangue. E tendo aquela imagem de novo, de eu arrancando a cabeça dele, eu sinto a dor do que eu não fiz ainda, caro Azeran. Como se o mundo estivesse em minhas mãos. Como se eu não pudesse proteger os meus amigos. Como se pessoas inocentes e o sangue delas estivessem nas minhas mãos agora. Porque eu vi. Eu vi. E eu não fui forte o suficiente para impedir. Antes que aconteça, eu preciso que o senhor entenda que o ódio não é o caminho. E só trará mais guerra, mais sangue, mais dor. Enquanto as runas estiverem por aí, em poder de alguns, é que a guerra será iminente. Não é a minha raiva que vai conduzir a guerra. Não é o meu sofrimento que vai conduzir a guerra. São elas. São as runas. Aquelas que o senhor mesmo sabe que corrompe. Mas a mim não corromperá, porque eu as odeio acima de tudo. E pra finalizar, assim que ele fala isso, eu vou até ele. Ele ofegante, todo furioso dessa maneira, seguro nas mãos dele. Então nossas mãos estarão sujas de sangue, Duque Azeran. E eu solto. A minha já está, Sr. Shao. Enquanto o senhor sonha com aqueles que não conseguiu proteger, eu vivi isso. Enquanto eles estão no meio dessa discussão, falando sobre mãos cheias de sangue e tudo mais, eu olho para as mãos deles, olho para as minhas, e aí eu digo: escutem todos. Os espíritos me disseram que o caminho seria tortuoso, e isso se mostra desde o momento em que acordamos. Eu tenho certeza que fique pior, e a única forma de alcançarmos o nosso objetivo é se continuarmos juntos. Por favor, pessoal, nós devemos fazer isso, não devemos perder a esperança. Só baixo a cabeça e eu tento me acalmar. Eu coloco as mãos nas minhas têmporas. Como um mantra, Shao repete: deve ter outro caminho. Deve ter outro caminho. Deve ter outro caminho. Só depende de nós mesmos. Mas para isso, precisamos chegar lá. Juntos. Aí eu olho pro olho, busco o olhar de cada um quando eu digo isso. Eu me levanto da cadeira e vou andando, passo por eles que estavam discutindo, vou até a porta, como se eu não tivesse escutado a discussão inteira, sabe? Causou a discórdia e vai meter o Johnson. Aí sim.
A Ladina, né? Pilantra. Exatamente. Essa é a famosa L. Falsificador e Charlatã. causadora da discórdia. Falsificador e charlatão. Sou L. Acendo fogo e vou embora. Lembra esse cara ou não lembra? Fala sério. Vocês vão fazer o quê? Vamos lá. Assim que ela vai em direção da porta, o Shao coloca as mãos atrás das costas como se escondesse e a segue, calado novamente. Eu sigo seguidinha. O Tá Marco gravado, tava tá por lá gravado. ainda? O Marco já foi trabalhar, pô. Só tá a esposa dele. Então eu vou até ela, né? Eu estico a mão pra ela. Estico a mão pra ela como eu fiz pro marido. Espero que ela pegue minha mão. Amigo, Eu ponho a outra mão em cima da mão dela que estava segurando. Eu digo: serei sempre grato enquanto eu existir. Por favor, diga ao seu marido que eu sinto a dor dele e eu sinto a sua dor. Aí eu solto e vou em direção à porta. Alguém pegou comida pra levar embora? ela fez umas trouxinhas pra vocês. Com bastante Obrigada. pão. Obrigada, de nada. Encheu o cantil de vocês de água da bica. Gente, vocês seguem viagem. Só fiquei surpreso que nenhum de vocês deixou, sei lá, umas peças de ouro ali pra família. Eu não tenho. Eu não acho que eu tenha nada, cara. É o Duque, velho. Você anda com dinheiro no bolso, literalmente. Sério, cara? Eu só fui receber o cara na entrada da cidade tem dinheiro. Cadê minha ficha aqui? Pera Você aí. tá no bolso. É tipo uma moeda suave pra você. Ah, eu tenho Exato. 20, eu deixo 5, mano. Lá na palha lá. Cada um de vocês deixasse 5, o cara ficava rico, só pra lembrar vocês. É muito? Eu deixo 3. Ele vai viver o ano inteiro bem com 3 peças de ouro. É Uhum. justo, é justo. Então depois que eu... Ei, caramba, como é que eu vou voltar, né? Você ia saindo. Ah, é mesmo, o dinheiro é importante pra vocês. Vai ser o pesadelo da edição, essa porra aqui. Pera aí, não, eu conserto. Calmou. Assim que eu percebo que o Azeran voltou e ele tá cumprimentando a mulher, eu dou uma fugidinha rápido pro quarto onde a gente dormiu, com a desculpa de que esqueci alguma coisa, e eu deixo 2 moedas de ouro em cima de qualquer móvel, né? Tiver ali como agradecimento, e depois eu volto lá pra perto dos demais. Era perfeito. Obrigado. O cara deixar 5, deixou 3, deixou 2 agora. Mão de faca. Eu ia deixar 5, e aí você falou, você é louco, esse cara vai ficar rico, você não gosta de dividir riqueza, né? Você é um capitalista safado. Eu sou um rei autoritário. Esse é o Castas. Beleza, vocês seguem a viagem de vocês. E tão logo, 4 horas de viagem, vocês chegam em Merula, na cidade de Merula. Faz 2/3 dias para uns. Vocês estiveram numa cidade. Não, faz bastante tempo pro Gwyn. Esteve em uma cidade. Assim que você pisa, inclusive, no campo de visão das pessoas, elas começam a te olhar com olhos diferentes, assim. Ah, um Yordle. Nossa, que Yordle diferente. Esse tem olhos azuis. Tem olhos azuis vivos. Parece branco, parece neve. Nossa, que Yordle é esse? Nossa. Um Yordle, isso e aquilo. Um Yordle. Mas ninguém faz nada, ninguém é agressivo com você, só te olha com espanto mesmo. A cidade de Merula, ela é uma cidade relativamente pequena, bem menor do que era o vilarejo de Con, apesar de uma se chamar cidade de Merula, mas é mais no sentido de posse do que no sentido de tamanho, né? Poderia ser a pequena vila de Merula. Ela tem um formato circular, inclusive, sendo que no centro é o comércio e nas periferias as casas. Existe uma casa bem grande no centro, que é sugestivo, né? Pode indicar algum tipo de liderança. Ali vocês imaginam que vive Merula.